A paz do Senhor, bom dia. Passe essa manhã para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de esperança para você. Hoje, dia 1º de abril de 2026, quero falar para você uma coisa: Deus é fiel. O tempo todo Deus é fiel. Deus é bom e o diabo não presta. Esse mês de abril que está se iniciando, coloque em práticas planos e projetos, sonhos engavetados, desengavete e apresente a Deus as suas necessidades. Apresente a Deus os seus planos. Apresente a Deus a tua casa, a tua vida. Apresente a Deus o teu ministério. E diga ao Senhor: Deus, eu não aceito menos do que eu mereço. Fala para Deus: eu não aceito, Senhor, menos do que eu mereço. Comece a ter uma intimidade com Deus profunda. A Bíblia diz que Ana orava, que Ana chorava. A Bíblia diz. Mas quando Ana, observando bem a palavra, quando Ana mudou a oração dela, Deus também mudou a história de Ana. Se você quer ter a história mudada por Deus, mude a sua forma de pensar e de falar com Deus. Talvez você ainda não recebeu a sua vitória porque você está orando, mas está orando de maneira errada. E Deus quer somente que você mude um pouco a sua oração, para que Ele venha fazer o milagre acontecer. Porque o erro nunca está em Deus, o erro sempre está em nós. Deus, Ele nunca erra, mas a gente erra. E Deus, Ele sabe em que a gente erra. E nessa manhã, mude a sua oração. Certo? Início de mês, novo ciclo, tudo novo. Apresente a Deus tudo o que for necessário apresentar a Deus nessa manhã. De uma forma diferenciada e de uma forma agradável aos olhos do Senhor. Comece esse dia, em primeiro lugar, agradecendo a Deus. Por mais que você esteja passando por situação difícil, por mais que você esteja passando por luta, por mais que esteja doendo dentro de você, por mais que alguém te feriu, de uma tal maneira que você está sem força, mas é aí que o poder de Deus ele se aperfeiçoa em você. Quando você se encontra sem força. Quando você olha para dentro de você e diz: eu estou deslacerada. Ou eu sou um lixo. Porque tem pessoas que quando está passando por luta pesada, o adversário bota dentro da mente do coração dela: você é um lixo. E se diminui de uma tal maneira que se compara com um lixo, com nada. Se você está dessa forma, olhe para cá. É aí que você vai dar graças a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho passado, pela dor que eu estou sentindo e pela vida dessa pessoa que causou essa ferida em mim. Porque por intermédio dessa pessoa que feriu você, é que seu milagre vai ser gerado. O que seria de Ana se não fosse as provocações de Penina? O que seria de José se não fosse os irmãos dele para jogar ele dentro daquela cisterna e maquiná-lo à morte e depois vendê-lo como escravo? O que seria de você se não fosse essa situação ou esse alguém na sua vida para que o seu milagre venha a ser gerado? Porque há pessoas que se aproximam da gente para ser bênção, mas tem pessoa que se aproxima como maldição mesmo. Mas de maldição Deus ele cuida. De maldição Deus ele cuida e transforma maldição em bênção, porque Deus é especialista em mudar cenários destrutivos. Hoje, 1º de abril, faça diferente. Ore diferente. Busque diferente. Haja diferente. Aí você vai ver Deus mudar o seu cenário. Aí você vai ver Deus trabalhar de uma forma sobrenatural. Vai vir para tuas mãos até o que você não pediu, só pensou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é misericordioso. Ele é tão bom
que quando Ele resolve nos abençoar, Ele dá o que a gente precisa e além daquilo que a gente precisa para nos deixar satisfeito. Para não deixar a gente com insatisfação. Para não deixar a gente com aquela sensação que faltou algo ou que está faltando algo. O nosso Deus, Ele é um Deus completo. Ele é um Deus de obra completa. E quando Ele resolve fazer infinitamente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, infinitamente. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. No livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5, Deus, Ele fala para Jeremias: Jeremias, ainda antes que te formasse no ventre, eu já te conheci. Ainda antes que você saísse de lá, eu te santifiquei. Olha o poder do nosso Deus. Nada vem para nossas vidas por um acaso. Até a dor para vir em nossas vidas é no propósito divino de Deus. Só que quando a gente está passando por dor, a gente não quer saber se é propósito divino de Deus. A gente quer ficar bem. Mas tudo tem seu tempo determinado por Deus. Há o tempo da dor vir, há o tempo dela ficar ali, mas também há o tempo dela ser retirada de lá. Porque Deus, Ele não prova a mim, a você, além de nossas forças. E Ele manda dizer nessa manhã: eu não vou te provar além das suas forças humanas, porque eu sei que você vai suportar. O tempo está chegando. Assim diz o Senhor para você que está vendo esse vídeo e ouvindo as palavras que estão saindo dos meus lábios. Ainda antes de tudo ser gerado, até de você ser gerada, Deus, Ele já lhe conhecia. Ele já conhecia a sua história. Ele já conhecia o caminho que você ia percorrer. E nessa manhã Ele manda lhe dizer: hoje é dia 1º de abril. Um novo círculo está a começar na sua vida. Uma nova história estou escrevendo para você nesse dia de hoje. Um novo caminho você vai caminhar. Novas amizades você terá. Novos relacionamentos você terá, diz o Senhor. Porque vai ser tudo novo, assim diz o Senhor. Tem uma notícia boa de Deus para você nessa manhã de hoje. Tudo novo. Nada velho. Nada quebrado. Assim diz o Senhor para você. Faça planos, projetos. Apresente a Deus suas fraquezas, suas fragilidades, suas falhas. Não esconda de Deus o que Deus lhe já sabe. Não tente ocultar de Deus o que Deus lhe já sabe. Ocultamos do homem, porque o homem não tem onipotência e onisciência e onipresença que Deus tem. Mas de Deus ninguém consegue. Deus ama uma pessoa sincera, que erra e chega diante dele e diz: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoe, não pecarei mais. Será que você é assim? Se você for assim, parabéns. E se você não for, cuide de ser assim. Amigo confidente de Deus. Deus quer um relacionamento sério, particular e verdadeiro com você. Deus, Ele sente falta quando você buscava Ele em espírito e verdade. E Ele quer voltar a ser seu amigo, a ter intimidade com você, particularidade, a qual ninguém nunca teve. Deus, Ele quer ter com você. Porque Ele diz nessa manhã: esse mês as portas vão se abrir. As portas irão se abrir. Abriu. Mês que Deus vai abrir as portas. E muitas pessoas vão ser favorecidas com os favores de Deus. Inclusive, você e eu. Se você crê, você vai ver a glória do Senhor nesse cenário. Se você crê, você vai se alegrar. E quando terminar o mês de abril, que vai entrar o mês de maio, você vai ter testemunhar do que Deus irá fazer para você e por você esse mês de abril. Amém? Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração. Essa foi a palavra que Deus, Ele ministrou para me deixar para você esse dia 1º de abril. E viva esse mês de abril de uma forma diferente. Viva esse mês de abril colocando em práticas sonhos que estavam adormecidos, colocando em prática planos que você já não fazia mais. Coloque em prática tudo aquilo que for necessário para que Deus venha fazer a parte dele. Você faz a tua parte, Deus faz a dele.
O natural você faz. O sobrenatural, quem vai fazer é Deus por você, pra você. Amém? Fica na paz do Senhor. Jesus te abençoe. Bom dia.